Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos naquele momento importantíssimo da nossa aula, que é o estudo da carência de cada uma das prestações do regime geral de previdência social. Vamos ver sim a carência dos benefícios e dos serviços previdenciários, ok? Vem comigo, esta aula precisa de muita atenção, de muita concentração, pois é um dos assuntos mais cobrados em prova. Como disse, você não erra nada na sua prova. Vamos para a tela. Vamos falar então sobre período de carência dos benefícios previdenciários. Vamos lá. Vamos começar falando da carência da aposentadoria por incapacidade permanente, que também segue a mesma regra do auxílio por incapacidade temporária. Então, nesse slide nós vamos aprender a carência de dois benefícios em um. Por quê? Porque são dois benefícios que seguem exatamente a mesma regra. Falou de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária, a regra de carência é a mesma. E qual é a regra de carência? Vamos ver. Regra geral. 12 contribuições é a carência, ou seja, é necessário que se tenha 12 contribuições, no mínimo, para poder pleitear e ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente ou ao auxílio por incapacidade temporária. Se for um segurado especial, no mínimo 12 meses de comprovada atividade agropecuária ou pesqueira, ainda que de forma descontínua. Então, 12 contribuições para os demais segurados, 12 meses de atividade comprovada para o segurado especial. Beleza. Só que esta carência de 12 contribuições aí é a regra geral. Mas o que a banca vai querer cobrar de você são as exceções. Regra geral, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, a carência é 12. Mas nós temos situações em que a carência zera, em que não precisa cumprir carência alguma e ainda assim terá direito a esses benefícios. Quer saber que situações são essas? Vamos ver. Olha só, não haverá qualquer carência para esses benefícios se a incapacidade for decorrente de um acidente de qualquer natureza ou causa. Então veja, não é só acidente do trabalho. Pode ser um acidente de carro, um acidente jogando futebol, um acidente andando de skate, não importa. É um acidente de qualquer natureza ou causa, faz com que a carência desses benefícios aqui caia a zero. Seguindo, doença profissional ou doença do trabalho. Veja, aqui não é qualquer doença não. A doença que faz a carência baixar de 12 para 0 é aquela doença relacionada à atividade profissional do segurado, que é a chamada doença profissional ou doença do trabalho. Então veja, acidente de qualquer natureza ou causa, carência 0. Doença profissional do trabalho, a carência também será 0, tanto para a aposentadoria por incapacidade permanente, quanto para o auxílio por incapacidade temporária. Beleza? E tem mais uma situação que a carência cai para 0 também, que é a situação de doenças graves. Olha só. O segurado também não terá carência, o segurado que após filiar-se ao regime geral de previdência for acometido de alguma das doenças graves e afecções graves, ó. Doenças e afecções que de tão graves que são, estão especificadas em uma lista elaborada pelos ministérios responsáveis pela saúde, e agora não é mais economia não, agora é saúde e previdência. É que antigamente o Ministério da Previdência estava dentro do Ministério da Economia, agora não está mais. Atualizada a cada 3 anos essa lista aqui. De acordo com critérios de, como são doenças graves, elas são classificadas de acordo com estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Ou seja, se for uma das doenças ou afecções graves previstos nesta lista esta atualizada a cada 3 anos, também não tem carência. Então vamos lá. Resumindo, aposentadoria por incapacidade permanente
e auxílio por incapacidade temporária. Regra geral, a carência é de 12 contribuições mensais. No entanto, não haverá qualquer carência para esses benefícios se a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, ou uma das doenças ou afecções graves especificadas em lista. Lista essa que é atualizada a cada 3 anos. Combinado? Fechou? Vamos seguir. Muito bem. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e que por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, o acidente de qualquer natureza ou causa é qualquer acidente, seja do trabalho ou não, de origem traumática, né? E por exposição aos agentes exógenos, físicos, químicos, biológicos, com lesão corporal ou perturbação funcional, pode causar morte, pode causar redução parcial da capacidade, pode permanente, temporária. Pessoal, esquece. Acidente de qualquer natureza ou causa é qualquer acidente, seja do trabalho ou não. Simples assim. Vamos seguir. Até que seja elaborada essa lista de doenças e afecções pelos Ministérios da Saúde e agora, não mais da Economia e agora da Previdência, né? Enquanto não for especificada, elaborada essa lista, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido de alguma das seguintes doenças. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente, depois vocês revisam, claro, para memorizar com mais cautela. Mas tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS ou contaminação por radiação. Claro que tudo isso com base em conclusão da medicina especializada. Pois bem, pessoal, ninguém precisa memorizar essa lista agora, mas depois dá uma lida com carinho para ter essas doenças em mente. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, a princípio, em regra, tem carência de 12 contribuições mensais. Mas não haverá qualquer carência se a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho ou doença ou afecção grave especificado em uma lista. Enquanto não tiver esta lista, segue essa aqui do próprio regulamento da Previdência. Fechou? Seguindo. Qual que é a carência da aposentadoria programada, que também é a mesma da aposentadoria por idade do trabalhador rural, que também é a mesma carência da aposentadoria especial? Ou seja, vamos mais uma vez tratar de 3 aposentadorias ao mesmo tempo, já que o prazo para todas elas é o mesmo. A carência para a aposentadoria programada, a aposentadoria por idade do trabalhador rural e a aposentadoria especial é de 180 contribuições mensais. Se for segurado especial, 180 meses de comprovada atividade agropecuária ou pesqueira, ainda que de forma descontínua. Voltou para a tela. Então a carência, aqui ó, 180 contribuições. Perfeito? A exceção é para segurados que se inscreveram até 24 de julho, né, que é a véspera da publicação da Lei 8.213 de 91, que a carência era 60. E aí teve uma regra de transição
para chegar até os 180. Mas essa regra de transição há muitos e muitos anos já foi alcançada. Então esquece, tá bom? Apenas quero que vocês saibam, a carência era 60, passou por uma regra de transição até 180 e hoje é 180 contribuições mensais. Esta é a carência exigida para aposentadoria programada, aposentadoria por idade do trabalhador rural, aposentadoria especial. Fechou? Vamos seguir, vem comigo. Então gravem, a aposentadoria, tirando a aposentadoria por incapacidade permanente, né? As demais aposentadorias, todas elas, têm uma carência de 180 contribuições. Agora é a cereja do bolo, pessoal. Novidade para vocês. A carência do salário maternidade. Olha só. Empregada, avulsa e doméstica não tem carência para o salário maternidade. Então, carência de salário maternidade para empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. 0. No entanto, até muito recentemente, estava lá previsto carência de 10 contribuições mensais para o salário maternidade em relação a contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial. Havia lá 10 contribuições mensais. Mas por que agora eu risquei o 10 e coloquei sem carência também? Vamos ver. Ó, quem estudou até pouco tempo aprendeu que era 10 contribuições mensais. Agora não é mais. Agora, pessoal, não tem carência também para o salário maternidade, nem para o contribuinte individual, nem para a facultativa, nem para a segurada especial. Segurada especial está com asterisco, por quê? Porque a carência não era contada em contribuições, mas em meses de efetiva atividade agropecuária ou pesqueira, né? Muito bem. Só que agora ficou 0 para todo mundo. Por quê? Porque, por maioria, não foi unânime, tá? Foi 6-5, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma que passou a exigir carência de 10 meses de contribuição para o salário maternidade, para contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas, que são essas 3 aqui, ó. Então, essas 10 contribuições aqui foram declaradas inconstitucionais, tá? Isso na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2111. Só por curiosidade, pessoal, prevaleceu o entendimento do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Todos esses entenderam que a carência tem que ser 0. Os que votaram pela manutenção da carência foram Nunes Marques, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que votaram pela validade da norma anterior, tá bom? Eu citei aqui o voto dos ministros por curiosidade, para que vocês vejam que não é um assunto pacífico. Foi 6-5. Foi um assunto que, né, quase ali podia ser para um lado ou para o outro. Foi um voto de diferença ali que matou ali a carência do salário maternidade. Mas, hoje, para a prova, antigamente o salário maternidade era 10 contribuições para o contribuinte individual, segurado especial e facultativo. Agora, não tem mais carência de salário maternidade para qualquer situação, em qualquer tipo de segurado. Fechou? Vamos seguir. Muito bem. Auxílio reclusão. Olha, pessoal, auxílio reclusão, a carência é de 24 contribuições mensais. Esta é a carência do auxílio reclusão. Auxílio reclusão antigamente não tinha carência, tá? Mas já há algum tempo, um bom tempo, a carência é de 24 contribuições mensais. Inclusive, no caso do segurado especial, não são 24 contribuições. Como vocês já sabem, para o segurado especial são 24 meses de comprovada atividade agropecuária ou pesqueira. Tranquilo? Seguindo. Vamos falar agora pensão por morte, auxílio acidente e salário família.
0, 0, 0. Não tem carência também. Então veja, além do salário maternidade, que nós vimos que agora não tem mais carência, também não tem qualquer carência, em nenhuma circunstância, a concessão de pensão por morte, a concessão de auxílio acidente e de salário família. São benefícios que dispensam por completo a carência. Seguindo. E os serviços, pessoal? Os serviços de habilitação e reabilitação profissional e o serviço social também não tem carência, tá? Para poder gozar do serviço de habilitação e reabilitação profissional e para poder gozar do serviço social, também carência 0. Tranquilo? Ficou fácil agora, né, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir então? Vamos continuar estudando nossas informações importantes sobre a carência. Vocês já sabem, neste momento, a carência de todas as prestações do regime geral de previdência. Ok? Viram que a maioria não exige carência. Algumas exigem carência, né? No caso da aposentadoria por incapacidade permanente e no caso do auxílio por incapacidade temporária, vocês viram que a carência pode ser 12, mas há situações em que não há carência. Agora, vocês viram também, né, que a aposentadoria, a carência é 180, a aposentadoria programada, por idade do trabalhador rural especial, a carência é 180, e viram que a carência do auxílio reclusão é 24. E para os demais, não tem carência. Vamos seguir. Lembrando, né, que a aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, a carência é 12. Mas tem situações que a carência é 0, não se esqueçam disso. Vamos seguir. Independe de carência. A concessão dos respectivos benefícios aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural, né? Todos os benefícios que nós vimos atrás que exigiam carência, né, ou que não dependeriam de carência, eles precisam comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, como nós vimos, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então nós vimos que para o segurado especial, a carência não é contada em tempo de contribuição, é contada em número de meses correspondentes à carência do benefício, mas de acordo com o tempo, de forma contínua ou descontínua, de atividade rural. Seja ela a atividade como produtor rural, como pescador artesanal, não importa. Mas o segurado especial, para a carência, quando exigida dele ser computada, não é em contribuições, mas em tempo de atividade rural, contínua ou descontínua. Na sequência, tem um assunto muito interessante aqui, pessoal. Olha só. Na hipótese da perda da qualidade de segurado. O segurado perdeu a qualidade. Olha, ele era segurado, tinha um monte de contribuição, aí parou de contribuir, ficou aí 5 anos sem contribuir, perdeu a qualidade. Aí depois de 5 anos sem contribuir, voltou a contribuir. A questão é, será que ao voltar a contribuir, ele já tem a carência cumprida pelas contribuições antigas ou não? A resposta é, mais ou menos. O segurado que tinha já um monte de contribuição, o segurado tinha já 80 contribuições feitas. Ficou, por exemplo, 5 anos sem contribuir. Perdeu a qualidade de segurado. Se ele voltar a contribuir hoje, ele não vai recuperar, por enquanto, aquelas 80 antigas. Ele só vai recuperar aquelas 80 quando, a partir da nova contribuição, desses benefícios aqui, ele cumprir pelo menos metade do período de carência exigido. Ao cumprir metade do período, ele recupera todas aquelas anteriores. Vamos ver como é que funciona isso. Na hipótese do segurado perder a qualidade, né? Ele não é mais segurado, ficou aí 5 anos sem contribuir, né? Só que ele voltou a contribuir posteriormente. Para a concessão dos benefícios abaixo, as contribuições anteriores à perda, por exemplo, vamos supor que antes de perder a qualidade de segurado, ele tinha já recolhido 80 contribuições. Pois bem, essas 80 contribuições anteriores somente serão computadas, somente serão consideradas para fins de carência, depois que o segurado contar a partir da nova filiação com metade das contribuições exigidas para
os benefícios abaixo. Olha só. O segurado, se ele quiser pleitear após a nova filiação, se ele quiser pleitear um auxílio por incapacidade temporária, ele só vai resgatar as contribuições antigas após recolher metade da carência exigida. Ou seja, se for exigida a carência de 12, se for um caso em que se exige carência, porque esse benefício tem caso que não exige, né? Mas se for um caso em que exige a carência ela é 12, basta ele recolher metade, ou seja, 6. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, quando a carência é exigida, ela é exigida em 12. Para recuperar aquelas contribuições antigas, ele tem que recolher após a nova filiação metade de 12, ou seja, 6. No caso do salário maternidade, teria que recolher metade de 10, que é 5. Mas isso não se aplica mais, porque nós vimos que não há mais carência alguma no salário maternidade para nenhum tipo de segurado, nos termos da ADI 2111, tá certo? Ação direta de inconstitucionalidade 2111. E no caso do auxílio reclusão? Auxílio reclusão, depois que ele se filiou novamente ao regime geral, para recuperar as contribuições antigas, ele tem que recolher pelo menos metade da carência exigida, que é 24, ou seja, recolher no mínimo 12. Então ficou fácil, pessoal. Eu vou voltar com o exemplo aqui. Vamos imaginar que um segurado recolheu 80 contribuições, por exemplo, e depois ele ficou 5 anos sem recolher nada. Ele perdeu a qualidade de segurado. E agora, depois de 5 anos sem recolher, ele voltou a contribuir. Será que ao voltar a contribuir, ele já tem direito a esses benefícios? Não. Só terá direito a esses benefícios depois de cumprir metade da carência exigida para que possa recuperar as contribuições antigas. Então, quando a carência é 12, ele tem que recolher pelo menos 6 para recuperar as contribuições antigas. Quando a carência é de 24, ele tem que recolher pelo menos 12 para recuperar as contribuições antigas. E aí sim, cumprir a carência. Tranquilo? Então, após perder a qualidade e retomá-la no futuro, ele tem que recolher pelo menos metade da carência exigida para aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou, no caso aqui, o auxílio reclusão, para que após recolher metade da carência exigida, tenha possibilidade de recuperar as contribuições antigas e considerar cumprida a carência. Fechado? Vamos seguir, tem mais informação para vocês. Estamos finalizando aqui, olha só. O período de carência, como é que ele é contado? Para o empregado doméstico e para o trabalhador avulso, ele é contado a partir da data de sua filiação. Então, o empregado da filiação para frente, do empregado doméstico da filiação para frente e do trabalhador avulso da filiação para frente. Para o contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003, né, bem como para o facultativo e para o segurado especial, que contribuía adicionalmente sobre o salário de contribuição, já que o segurado especial, para ter aí direito a um benefício em valor superior ao salário mínimo, ele tem que contribuir adicionalmente sobre o salário de contribuição, além da contribuição sobre a receita bruta, como vocês também já aprenderam. Pois bem, tanto o contribuinte individual, quanto o facultativo, quanto o segurado especial, eles terão a carência deles contada a partir de quando? A partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Está aqui. E não serão consideradas, para este fim, contribuições recolhidas com atraso referente a competências anteriores. Então, olha que interessante. Empregado doméstico, trabalhador avulso, da sua filiação para frente, já está sendo aí contada a carência. Filiou, já começa a contar a carência. A cada mês ali, a contribuição vai gerando carência, mesmo que o empregador não repasse, nós vimos que a contribuição deles é presumida para fins de carência. No caso do contribuinte individual, né, a partir de abril de 2013, abril de 2003, para o facultativo e para o segurado especial, a carência somente será contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Está aqui, tá certo? O efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas as contribuições anteriores,
que foram pagas em atraso. Somente da primeira contribuição sem atraso para frente é que começa a computar as contribuições para fins de carência. Fechou? Seguindo aqui. Além disso, o período de carência ele é contado para o segurado especial, aquele que não contribui adicionalmente sobre o salário de contribuição. Contribui apenas sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural. Vamos lá. O período de carência é contado a partir de quando? A partir do efetivo exercício de sua atividade rural, mediante comprovação nos termos da legislação. Então, olha só, o segurado especial que só recolhe sobre a receita bruta, a carência dele é computada a partir da comprovação do início do exercício da sua atividade rural. Mas se for um segurado especial que recolhe sobre receita bruta e também sobre salário de contribuição, que é uma opção para ele, ele vai ter considerado aí apenas a partir da sua primeira contribuição recolhida, sem estar em atraso, perfeito? Agora, se ele recolhe só sobre receita bruta, é de quando comprovar o exercício da sua atividade para frente. Seguindo, ainda sobre contagem de período de carência, olha só. Para os segurados optantes pelo recolhimento trimestral, nós aprendemos que o segurado facultativo e o contribuinte individual que recolham por conta própria, tá certo? Sobre um salário mínimo, nós aprendemos que eles podem recolher trimestralmente. Lembram disso? Tanto o facultativo, que recolhe sua contribuição no dia 15, quanto o contribuinte individual, que recolhe por conta própria também no dia 15, quando recolhem suas contribuições sobre um salário mínimo, poderão efetuá-la trimestralmente. Ok. Esses contribuintes que optaram pelo recolhimento trimestral, quando que inicia a contagem da carência? A partir do mês de inscrição do segurado. Desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição trimestral no prazo estipulado. Perfeito? Então, facultativo e contribuinte individual que optarem pelo recolhimento trimestral, não pode contar do recolhimento para frente, porque quando ele recolhe já passaram 3 meses. Neste caso, esses que recolhem trimestralmente será considerado para fins de carência desde sua inscrição, desde que o recolhimento trimestral seja feito no prazo. Beleza? E mais uma para vocês, pessoal, para fechar com chave de ouro esse assunto. Mais uma informação sobre a contagem do período de carência. Para o segurado contribuinte individual, facultativo e segurado especial, no caso do segurado especial, que contribua adicionalmente sobre o salário de contribuição, tá certo? Caso eles percam a qualidade de segurado, perderam, o contribuinte individual deixou de ser contribuinte individual, o facultativo deixou de ser facultativo, o segurado especial deixou de ser segurado especial. Perderam a qualidade. Neste caso, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja sempre igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Lembra que a gente comentou que as contribuições somente valem para fins de carência após a reforma da Previdência, quando realizadas sobre o valor igual ou superior ao salário mínimo? Pois bem, então isso deve ser sempre respeitado. E no caso do contribuinte individual, facultativo e especial, tá certo? O especial, aquele que recolha não apenas sobre receita bruta, mas também sobre salário de contribuição, para eles, né, no caso de perda da qualidade de segurado, somente vai considerar carência se eles perderam a qualidade após aí o seu próximo primeiro recolhimento sem atraso, tá certo? Este novo recolhimento sem atraso, após ele perder a qualidade, ele está querendo retomar a qualidade de segurado. Então, após ele fazer um novo recolhimento sem atraso, é que se inicia aí a primeira contribuição para fins de consideração de carência. Beleza? Bem, pessoal, eu trouxe para vocês as regras de carência, regras estas que são tão cobradas em prova. Vocês aprenderam qual é a carência da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária, que é de 12 contribuições mensais, mas que será zerada a carência no caso de
acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho ou doença grave especificada em uma lista, né? Lista realizada em conjunto a cada 3 anos pelo Ministério da Saúde e da Previdência. No entanto, temos também uma carência de 180 contribuições para a aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e aposentadoria especial. Temos uma carência de 24 contribuições mensais para o auxílio reclusão. Vimos que não temos mais carência alguma para o salário maternidade e nem para nenhum outro benefício, nem para a pensão por morte, nem para o auxílio acidente, nem para o salário família, certo? O auxílio reclusão é 24, certo? Mas para pensão por morte, auxílio acidente, salário família, 0. Salário maternidade, 0. Habilitação ou reabilitação profissional, 0 também a carência. Fechado? E com isso, pessoal, vocês não erram mais questão alguma na prova. É claro que vocês vão revisar e vão lembrar disso para a prova. Mas as informações que vocês precisam ter já estão disponíveis para vocês aqui de forma toda diagramada. Nos encontramos no próximo tópico, onde continuaremos nosso estudo de benefícios do regime geral de previdência social. Um forte abraço e até lá!